Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Foggs, diretor associado aqui da Ilha Cross Media, e hoje a gente aqui no IlhaCast tem o prazer de receber diretor de criação da Propeg Rio, fotógrafo, vem da direção de arte, dentre muitas outras coisas, um cara talentoso, cheio de história para contar e referência pra gente, Bernardo Coppli. Prazer te receber aqui, mano. Lucas. Beleza, cara? Tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Coisa boa. Passando um pouco de calor aqui em Ribeirão ou estamos habituados já? Sou do Rio, né, cara? Então eu tô acostumado. A diferença é que lá dá pra correr pra praia, né? Nem sempre, mas dá. Bernardo, vamos começar falando um pouquinho de ti. Conta um pouquinho da tua história pra gente, né? Tu vem da direção de arte, né? Hoje diretor de criação. Fala um pouquinho assim da tua estrada aí na publicidade. Sim, sempre fui diretor de arte, fiz a maior parte da minha carreira no Rio. Comecei numa agência que chamava Comunicação Carioca, inclusive. A galera que é do Rio dessa época vai lembrar dessa agência, é uma agência marcante, assim, que era totalmente voltada, cara, era uma agência criativa acima de tudo, assim, inclusive fazia umas maluquices que não eram para ser feitas, mas lá a gente fazia, assim. Então foi uma formação muito voltada para criação, para criatividade acima de tudo, que acho que é, né, o mais importante no nosso negócio. E aí depois, cara, uma rápida passagem na DPZ, Agência 3, Publicis no Rio, DM9 por um período em São Paulo também, depois voltei para o Rio Artplan, Keo Comunicação e NBS, uns 5 anos, também uma agência brilhante, de muito orgulho de ter feito parte. E aí depois fui ser diretor de criação na Propeg desde 2019. Massa. E como é que é essa migração, assim, esse processo de... Tu, claro, tá sempre na criação, a criatividade sempre pauta tudo, mas o diretor de arte tá focado, tem teu duplo ali. Na hora de fazer esse salto para a criação, assim, como é que tu sentiu? Assim, mudou muito a tua maneira de ver? Acabou se aproximando mais da redação do que achava? Como é que foi esse processo de migrar para ser o cabeça da história? Cara, muda bastante, assim. Quando eu fui conversar com meu diretor de criação, 2, né, na época da NBS, que é um cara que eu era muito próximo, que era o Marcelo Noronha, ele falou uma coisa que me ajudou a me impulsionar. Ele falou assim, cara, não sei se você reparou, mas você já está meio pronto para ser diretor de criação, assim. O que você faz aqui na agência já é um passo, assim. Então vai que você está praticamente pronto. Agora é você meter a mão na massa como diretor de criação e sabe, vestir a roupa desse papel, assim. E aí muda muito, porque você passa a se preocupar só com de se preocupar com os seus trabalhos, ou o seu trabalho, para se preocupar com o trabalho de todo mundo. E aí você tem que abrir mais o leque, começar a entender de mais coisas, Isso aconteceu comigo, comecei a... Não sei se eu te contei isso, essa pergunta veio naturalmente, mas eu comecei a escrever mais, porque eu via também na NBS muitos diretores de arte experientes escrevendo roteiro, ajudando no planejamento. Falei, cara, quer saber? Eu escrevo também, se eu escrever eu posso fazer isso. E aí comecei a exercitar isso também. E, cara, fazer uma coisa que eu mais gosto, que é cuidar de processos criativos e estar perto das pessoas que estão na agência, sejam os criativos ou não. Criar bons ambientes, é uma coisa que eu tenho tesão em fazer. E eu tento fazer isso, cara, dia após dia. Cara, cuidar das ideias, cuidar das pessoas, para ter uma agência legal, um ambiente legal, para isso gerar mais ideias, e eu acredito muito nesse ciclo. Tu tocou num ponto que eu ia te perguntar de processo criativo e que é uma característica tua, assim, né? Dos processos que eu participei contigo, não foram muitos, mas que é muito forte desde a primeira vez, assim. Tu parece ser um cara, e tu tá confirmando que é preocupado com a ferramenta maior. Até no meu Instagram eu uso isso, que assim, não é a câmera, não são as lentes, a ferramenta do diretor são as pessoas. E acho que na criação é a mesma coisa. E tu parece um cara muito sensível nesse ponto, assim. Como é que é gerir uma equipe criativa, né? Porque a criatividade, ao mesmo tempo que a gente trabalha dentro de briefing, né? Eu brinco que na publicidade tu acaba indo pra coisa do matador de aluguel. Tu recebe uma foto e uma missão, as armas são essas e vamos lá. Sim. Mas assim, criatividade também é deixar solto, né? Como é que é gerir processos criativos, né? Porque a gente sabe que o criativo é apegado na sua ideia. A gente se coloca nu ali quando a gente coloca uma ideia pra alguém, né? Sim. Como é que você administra isso dentro de uma equipe, cara? E um cara preocupado como tu é como pessoas, tão afável, tão bacana na forma de lidar. Como é que é isso pra ti? Cara, eu tento me cercar de pessoas que são parecidas comigo nesse sentido, mas também diferentes em outros aspectos. Eu acho que, cara, montar um time criativo é difícil, e você manter esse time ali pilhado, porque a gente apanha muito mais do que obtém sucessos, né? Então a verdade é essa. Assim. Acho que a primeira coisa é fazer que o processo seja tão bom que eu sou um apaixonado pelo processo. Assim. Acho que se você não for apaixonado pelo processo, você não sobrevive com longevidade, acho que em muitas carreiras, né, criativas na propaganda também. Porque
Cara, o processo desde deixar todo mundo solto para criar, ouvir as ideias de cada um, e aí chegar a compor, começar a fechar esse funil, escolher as ideias junto com as pessoas e botar todo mundo motivado para botar essa ideia que foi escolhida aqui de pé, sem que ninguém fique remando para trás porque não foi a minha ideia. Então, eu acho que isso é uma arte, assim, e eu gosto de executar isso bem. Para que depois a gente tenha o resultado final. Pô, é lógico que ele é muito importante porque gera grana para a agência ou gera sucesso, né, criativo, mas quando o processo é muito bem conduzido e fica todo mundo feliz com o processo, o resultado final passa a importar menos. Porque a gente não pode sobreviver baseado no sucesso final, porque não está na nossa mão, entendeu? Circunstancial, né? Acaba sendo. É um cliente, às vezes é o chefe do cliente, às vezes é o chefe do cliente, às vezes é o alinhamento global que aconteceu alguma coisa que mudou. Então, assim, a gente não pode depender do sucesso final de um produto criativo, ou de ser aprovado, ou de ir para a rua. A gente tem que, cara, se encantar com o processo e se satisfazer com o processo. Isso é uma coisa que eu tento fazer. Porque aí, cara, quando chega lá no final, foi para o cliente aprovar. Beleza, a gente já pode ir para outro, porque a gente está alimentado com isso aqui que a gente fez e a gente pode seguir em frente, sabe? E uma coisa que eu tento fazer também, acho que isso eu consigo fazer bem, e eu gosto de criativos que sejam assim, que é a história de rasgar o samba, né? Você já ouviu essa história? Então, é a história de rasgar o samba, cara. Tá todo mundo aqui, cada um tem a sua ideia. Cada momento que a gente escolheu, é tão legal quando isso acontece que tem muitas vezes que eu nem lembro mais de onde veio a ideia. Depois que a gente começou a trabalhar e a gente ficou, sei lá, depois da primeira semana, dos primeiros dias de criação, depois o que vem, né, na sequência, que é levantar essa ideia, elaborar layout, elaborar monstro, escrever roteiro, né? Essa segunda parte, eu gosto de pessoas que não conseguem mais ver de onde que veio essa ideia, sabe? Quem foi que falou isso mesmo? De onde que isso veio? Não interessa mais. Interessa que agora a gente está nesse momento aqui, vamos cuidar disso para isso ser bom. Então, gosto muito dessa alegoria de, cara, rasgar o samba, e eu faço isso várias vezes e eu me pego assim, cara, de onde veio essa ideia mesmo? Quem foi que falou? Né? Não importa mais. Importa que é dessa equipe aqui, dessa agência, né? Aí, quando tem a produtora junto, dessa produtora que está junto com a gente, e daí a gente segue. É processo coletivo mesmo, né? Na essência da palavra. Exatamente. E é isso, né? Essa paixão pelo... Eu sou um cara que compartilha dessa tua ideia eu sou muito apaixonado pelo processo. Assim, eu costumo dizer que o que difere o profissional do não profissional é o processo e não o resultado. Porque o resultado pode ser circunstância. Sim. O processo vai te dar consistência para que tu consiga alcançar várias vezes resultados favoráveis, né? E aí, porque tu tem o processo. Porque tu pode acertar por acaso. Sim. Agora, se tu tiver um bom processo, sim. Isso é muito legal, assim. Como é que é o processo de criação de vocês em termos de inspiração? Te explico porque faço essa pergunta. A gente está numa cada vez mais tecnologia dentro, não só da sociedade, mas da nossa profissão, né? E a gente tem a ferramenta hoje, a inteligência artificial, que veio de uma maneira, que acho que a gente vai entrar em detalhes sobre isso, os benefícios disso. Mas a gente estava conversando com o pessoal de uma agência, os caras perguntaram, mas como é que eu tiro o melhor da ferramenta? Falando com a gente, eu falei, cara, acho que continua sendo leia bons livros, veja bons filmes, procure boas referências, né? Como é que tu procura alimentar tu e o teu time? Onde é que tu tira força e combustível criativo, assim? Cara, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque tem cada vez menos tempo para a gente viver fora da agência, né? Ainda mais agora que a agência não é mais na agência, a agência também é na tua casa. Ou no seu WhatsApp, em qualquer lugar que você esteja. Então, acho que é um desafio se alimentar. Na Propeg, a NBS tinha um pouco disso também, mas acho que as agências interessantes precisam compor com pessoas de backgrounds diferentes, assim, porque aí isso já é um bom caminho andado, assim. Na Propeg a gente tem isso porque a gente trabalha com gente de diferentes estados do Brasil. Tem na minha equipe, tem em outras equipes na própria agência. E aí isso já vem naturalmente, assim, quando você está criando alguma coisa com uma pessoa que é de Salvador, naturalmente ela já vem com referências diferentes. E aí, cara, essa pessoa gosta de ter um conhecimento profundo de música, que eu tenho menos, meu conhecimento, né, é mais visual, e aí a gente consegue entender que você não tem todas as referências, e aí você, juntando com as outras pessoas do time, você pode, cara, juntar um conjunto de referências que vai ser muito bom para criar determinado trabalho. Então, é isso, cara, continuar atento, ouvindo tudo, consumindo tudo, que é também cada dia mais difícil, né, a quantidade de coisas que tem no dia, mas é isso, quando você tem um bom time, essas coisas alguém vem te mostrar alguma coisa, sabe? Então, já com um olhar de curadoria, né, que é fundamental hoje em dia, porque é isso, você não tem como absorver mais, né?
E como é que tu fez essas ferramentas novas, assim? Como é que tu tá enxergando esse momento do AI, assim? A gente sabe que tem toda essa questão ética que a gente vai estar aprendendo a mapear e desenhar e que é importante. Mas como é que tu tá vendo essa ferramenta entrar no nosso dia a dia, assim? Tu vê com mais desconfiança, tu vê como inevitável? Fala um pouquinho de como é que tu enxerga isso, assim. Cara, eu sou um entusiasta, assim, acho maravilhoso. Eu acho que desde o momento em que, cara, tem uma ferramenta de recorte no Photoshop que corta o tempo de um diretor de arte, sei lá, um negócio que ele fazia em 1 hora, ele faz em 5 minutos. Desde pra gente gerar imagens que deixam nossas campanhas mais bonitas, seja estáticas ou em movimento. Mas eu gosto muito da ideia, uma ideia que eu vi lá no SXSW, lá em Austin, no ano passado, que é entender a ferramenta como se fosse uma dupla de criação, assim. Seja ela como texto, seja ela de imagem, é uma ferramenta que você pode estabelecer, são várias ferramentas que você pode estabelecer um diálogo, né? Então, assim, cara, me ajuda a elaborar essa ideia X. Cara, como é que ela pode ser mais resumida? Como ela pode ser mais longa? Cara, me dá uma lista de 10 ideias. E aí, cara, vamos pegar uma delas, vamos elaborar mais. Aí, já abriu aqui um negócio que eu não tinha visto. Vamos olhar para isso. Aí leva para o time. Do ponto de vista de imagem, cara, hoje em dia um redator pode vir com uma ideia e, cara, ele escreve ali um prompt e, cara, olha aqui, eu já tenho um visual para isso. Então, usar as ferramentas como um bate-bola ali para acelerar processo e para enriquecer processo é maravilhoso, né? A gente estava falando um pouco isso sobre campanhas que precisam ser apresentadas com um monstro, né? Por exemplo, o quanto a gente tinha de limitação, sei lá, há 3 anos atrás, e hoje em dia a gente não tem mais. Então a gente pode fazer lá a pessoa com cabeça de peixe, que antes não dá para fazer, né? Então tem um avanço aí, que é inegável, que a gente tem que, cara, embarcar e pisar fundo no acelerador, porque ele vai levar a gente, cara, em lugares diferentes e que não estavam previstos, né? Pelo menos do ponto de vista criativo, se você pensar isso, né? Nessa janela aí de 3 anos atrás. E tu acha que tem algum ponto dessa história que a gente tem que pisar no acelerador como ferramenta? Concordo contigo, vejo muito dessa forma também, mas tu acha que tem algum ponto que a gente tem que dar uma debreada na embreagem também? Onde tu acha que está o cuidado? A fronteira, tu enxerga essa fronteira de cuidado? Ou tu acha que a gente tem que absorver e que é o natural do tempo? Toda ferramenta que chega nova, ela acaba assustando e trazendo... Eu acho que a discussão sobre direito autoral ela é relevante, especialmente para os autores, né? Porque nós, como publicitários e, enfim, diretores, a gente bebe muito de referência, né? E a gente junta muitas pontas, mas criar efetivamente, que é uma coisa inerente da arte, criar uma coisa nova, não é o que a gente faz, né? Então, mas para quem cria, cara, para quem pinta, para quem fotografa no estilo próprio, para quem ilustra, você poder fazer um prompt no estilo da pessoa tal e executar isso livre de direito autoral, acho problemático, assim. É uma coisa que quem trabalha responsavelmente com criação está de olho, porque você não pega um trabalho que seja de uma pessoa e você não faz aquele igual, né? Então, acho que é uma discussão que é válida, mas assim, é muito ampla também, não sei como é que resolve, porque nesse ponto é uma batalha contra, cara, empresas gigantescas né, lucrando cada vez mais e que já criaram o negócio delas em cima desse formato. Então, quanto elas vão querer abrir mão disso, acho difícil, mas acho que é uma discussão e uma luta que é válida ser lutada, mas não sei muito qual é a solução aí para o que vai partir disso. E acho que usar com cuidado, né, cara? Usar com cuidado, assim como a gente cria e executa, né, as nossas campanhas, acho que, cara, usar com responsabilidade, ter cuidado com os vieses, cara, de gênero, de raça, acho que isso é muito importante. Então, acho que tem um lado de formação de quem está do lado de cá, né, da plataforma, que somos nós, que é importante, que não é, cara, botar um cara sem nenhum pensamento sobre isso na frente do computador e sair fazendo, vai dar muita coisa errada. Então, eu gosto dessa ideia de ter um pouco de profundidade sobre o assunto antes de sair fazendo. Faz todo sentido, também acho. Acho que tem que entender a ferramenta como uma outra ferramenta, né? Assim como o Word sozinho não fazia nada, como, né, o Photoshop sozinho não faz nada, ele te possibilita coisas e acho que é por aí. Tu toca num ponto, eu quero entrar nesse bate-bola, assim, da relação com produtoras e diretores, mas tu toca num ponto que é legal pra gente abordar de criação, que assim, mudou, né, cara? Evoluiu o mundo de um tempo pra cá. Tu diria que
a publicidade com esses novos cuidados que a gente tem de inclusão, de entender a voz das pessoas, de entender a diversidade de uma maneira diferente, isso está impactando muito e acho que é positivo dentro do processo criativo, assim, surgiram novos cuidados que vamos falar, sei lá, 10 anos atrás tinha coisas que nem passavam pela nossa cabeça na hora de criar, como é que é isso? Surgiram e nesse ponto aí, tudo que acontece hoje em dia é muito melhor e muito mais importante do que onde a propaganda estava 10 anos atrás. Acho que todas as discussões sobre diversidade, sobre dar visibilidade, refletir a imagem do que é a sociedade brasileira, do ponto de vista racial e de gênero, acho que não só importante como fundamental. Assim, a propaganda, acho que ela devia, já vinha devendo há algum tempo essa correção de rota. Acho que agora ela está num momento melhor e acho que ainda tem muito para melhorar ainda. Infelizmente ela ainda é concentrada, a propaganda ainda é concentrada em Rio e São Paulo, né? Lógico que, né, existem muitos agentes fora, né, desse eixo, mas acho que quanto mais gente fazendo isso de maneira descentralizada e com perfis diferentes, como eu falei lá no começo, isso vai ficar mais refletido na propaganda, acho que tem que ser, porque acho que a propaganda não pode ser descolada do que somos nós como sociedade. Então, isso acho que são discussões fundamentais e tem que estar presente na nossa mesa todo santo dia. Assim. E nessa tua estrada que tu vem de criação, assim, que trabalhou muito com cliente privado, muito com cliente público, é muito diferente criar para público e criar para privado? Ou tu acha que criativamente é a mesma coisa? Te pergunto porque no caminho, por exemplo, quando a gente pensa em linguagem de filmes, a gente sabe que o público tem alguns cuidados que tu tem que ter a mais, porque tu está comunicando um recado que é muito mais claro e muito mais abrangente, né? É muito menos nichado o que a gente está dizendo do que tu pegar uma marca X privada. No processo de criação é assim também? Tu sente diferenças entre criar para o público e para o privado? Cara, acho que tem diferença, sim. Eu acho que o ideal é que você trabalhe numa agência, enfim, ou seja, do seu perfil, trabalhar com um pouco de cada mundo, assim, porque uma coisa alimenta a outra. Cara, a comunicação pública é isso, você está falando com todo mundo, você está falando com um brasileiro médio. Você pode olhar para sua tia, que é do interior, e aí você, cara, como é que eu vou fazer um negócio aqui que minha tia vai entender? Né? E na comunicação privada, às vezes, você está atuando num nicho. Então, aí dentro do nicho, você pode trazer uma referência, né, que está lá, nesse outro mundo, e ao mesmo tempo que aqui, se você ficar também na propaganda pública, pensando só em fazer o que todo mundo entende, e às vezes de uma maneira um pouco mais acomodada, talvez você não entregue uma coisa que seja fascinante para essas pessoas, sabe? Uma coisa que seja sedutora e que seja bacana, assim. Então, eu acho que trabalhar nesses dois universos é fundamental para você emprestar um pouco de cada um para o outro. E aí eles vão se influenciando para, acho que, ter um produto melhor para o público e para o privado. Então, assim, é quase como... Acho que, lógico que tem diferenças, mas o ideal é que, sabe, na hora ali de fazer, você tenta tirar um pouco essas barreiras e começa a fazer isso de um jeito automático, sabendo que quais são as responsabilidades de fazer para um e quais são as diferenças de fazer para outro. Assim. Mas eu acredito muito nesse modelo híbrido que um se alimenta do outro do ponto de vista de pesquisa, de linguagem e de com quem você está falando. Nem tão hermético para falar do privado, né? Para poder comunicar com mais gente e não tão na zona de conforto, querendo ser tão abrangente a ponto de não ser usado estético no público. Acho que é isso, né? Exatamente. Aí é isso. Uma coisa se alimenta da outra e tudo ganha, né? Que nem a gente falou lá das referências, né? Então, você tem uma referência daqui e ali, você vai colando isso. Então, o público e o privado, eu acho que é um pouco disso também. Falando um pouco da relação, assim, o que um diretor de criação espera receber de contribuição de um diretor ou de uma produtora para trabalhar com ele? O que espera? O que eu olho assim, cara, para ti, Ber, cara, eu gosto disso. O que tu gosta de receber nessa relação diretores e produtoras quando estão criando e trabalhando em conjunto com vocês? Cara, eu acho que a contribuição é saber que quando a gente contrata uma produtora, né, e um diretor, você está contratando também aquela visão, né, daquela empresa e daquela pessoa. E aí, se você não abre chance para esse cara contribuir criativamente, contribuir no processo e necessariamente fazer alguma mudança no que já estava posto, você está contratando só, cara, uma ferramenta. Né? E acho que não é a melhor relação para os dois lados.
Então, e é difícil, porque muitas vezes no processo de agência-cliente, esse processo de aprovação, às vezes, é muito desgastante. Então, às vezes, você já passou por muita coisa, você teve muita coisa reprovada, você teve muita coisa discutida, e às vezes isso chega tão esgotado no momento da produtora, que tem uma tendência da agência falar assim, cara, pô, não mexe nessa cena não, cara, a gente já discutiu isso, já foram 3, 4 reuniões para chegar nessa cena que era isso, aí agora a gente quer mexer. Aí você tem que ter a sabedoria de fazer, beleza, então não vou mexer nessa, mas em algum outro lugar a gente tem que ter a abertura para mexer, porque senão, sabe, eu estou te contratando para você fazer o storyboard que já está desenhado. E aí não é bom nem para você, nem para mim. E acho que é importante a gente conseguir passar isso para os clientes também, né? Porque também o cliente está nessas rodadas de aprovação e também já está com material pronto que vai sendo solidificado na cabeça, né? Então, acho que tem uma conversa ali. E acho que todo mundo tem que abrir mão um pouco da convicção e do que você já estava certo, o que ia funcionar, para conseguir aceitar a contribuição. É um exercício de humildade e é isso, cara, beleza. Então, essa ideia aqui que era nossa até aqui, que era do cliente, que era dessa equipe criativa, agora ela tem mais um agente que é um diretor e uma produtora, e essa ideia vai passar a ser um pouco deles também, e aí, cara, a gente tem que ouvir e tem que encampar algumas contribuições também desse time, né? Desse último time que entra no processo. Senão fica ruim para vocês, e daqui a um tempo você é aquela agência que contrata a produtora sem aceitar nenhuma contribuição. E isso eu tenho certeza que corre entre vocês e que não é visto de maneira tão positiva, né? Porque ninguém quer só executar sem poder dar opinião, dar o seu olhar criativo sobre determinado assunto, né? E a gente tem hoje a ferramenta dos tratamentos, né? Como é que é isso? Tu curte tratamento, tu curte receber tratamento de diretor, de produtor, tu vê isso como fundamental, tu acha... Como é que tu vê o tratamento sendo colocado, assim? Porque os diretores a gente conversa muito, assim, por um lado é incrível, porque é a nossa maneira de mostrar visões do filme, né? E por outro lado a coisa toma hoje uma proporção e tem toda uma discussão, né, nos grupos de diretores e tal, que assim, cara, toma um volume muito grande, é um trabalho muito grande, é quase uma PPM que se faz e tu vai jogando. Como é que tu vê o tratamento, assim? Tu acha que tu curte receber, tu curte olhar? Que tipo de tratamento agrada o Bernardo quando olha? Cara, sobre tratamento, acho que é um processo muito rico e eu gosto de receber tratamento. Eu fico com um pouco de pesar, assim, porque, por exemplo, acho que os tratamentos são as concorrências das produtoras, né? Cara, e produtora é um negócio... E concorrência é um negócio que dá muito trabalho dentro da agência. Então, eu fico sempre pensando nisso. Então, eu tento pedir tratamento sempre com muita responsabilidade porque eu sei o trabalho que dá. Eu imagino, né? Não sei porque eu não faço, executo, mas eu imagino o trabalho que dá. Mas cara, é muito bom você poder comparar visões sobre aquele filme, né? Você conseguir imaginar como esse filme pode crescer a partir da visão daquele diretor. Acho que a principal coisa que eu avalio num tratamento é isso. Como a visão que esse diretor está apresentando vai tornar esse filme aqui melhor. Ou até melhor de uma maneira diferente do que a gente tinha pensado. Por causa daquela história da contribuição fundamental de uma produtora, né? Não só para executar. Então, o meu olhar é sempre esse, assim, cara, pô, isso aqui vai deixar esse trabalho melhor. E é uma coisa muito louca do outro lado falando, porque eu acho assim, eu gosto de tratamento, entendo que ele é uma ferramenta que dá trabalho, tem que ter prazo para fazer, mas porque ele também faz, cara, uma peneira. Porque assim, nem todo diretor é para todo filme. Isso não tô falando de bom ou de ruim. As pessoas têm perfis, né? Eu conto uma história que é muito engraçada que aconteceu comigo. Eu recebi um pedido de tratamento para fazer, li o roteiro. E aí fiz um tratamento pros caras. E o roteiro para mim era, obviamente, uma comédia. Ele era, obviamente, uma comédia. Eu tratei o filme assim, mandei, pá, legal, achei, inclusive, a fim de fazer. Não ganhei. Passou 2 semanas, o filme ficou pronto. O filme era um suspense dramático. Eu falei, cara... Não... Eu lendo sozinho aqui, pra mim, era... Não deu. Primeiro, os caras devem ter ficaram com vontade de me matar. Quem é esse louco? E por outro lado, que legal esse filtro, né? Porque não que eu não pudesse mudar minha visão, óbvio que mudaria, mas intrinsecamente aquele roteiro bateu pra mim como uma comédia. Talvez eu não fosse a pessoa mais adequada pra fazer aquele texto. Sim, né? Então tem muito disso, assim, tu acaba gerando essa peneira, assim. E produtora, Ber, como é que tu vê a estrutura de produtora? Assim, estão fazendo um trabalho com a Ilha aqui no momento, estamos rodando, o Ber tá nos bastidores aqui do filme que a gente tá fazendo aqui na Ilha com ele. Como é que tu vê, assim, o pessoal fala muito da Ilha, Ilha, pô, não acredito, pô, sessão de Ribeirão, mas tem estrutura.
Como é que tu vê a ilha preparada para receber grandes filmes, grandes produções? Fala um pouquinho de como é que é rodar com a ilha, assim, como é que é a Cara, experiência. tá sendo uma experiência boa. Já tinha trabalhado com a ilha antes, então é uma experiência boa. Acho que tem uma abertura sobre pensamento, tem uma troca muito positiva. Pô, a estrutura a gente vê aqui, cara, que é de primeira, né? Então a gente consegue executar coisas aqui que não deixam nada a desejar para outras produtoras, né, que a gente executa em outros lugares do Brasil. Mas acho que tem um lado muito forte de vocês aqui, que é o receber o cliente e deixar o cliente à vontade para conversar sobre o filme, para discutir os caminhos, estar aberto para ouvir quais são os problemas. Esse aqui eu venho com um problema que é, cara, o cliente, sei lá, tá cismado com essa cena tal aqui. Então, são sempre dispostos a ouvir e colaborar e visando sempre ter, cara, um produto final muito, muito bom que acho que vocês sempre conseguem entregar, assim. Então, acho que o nível de entrega baseado nesse diálogo, acho que está construindo coisas muito boas, né? Resultados muito bons para vocês. Legal, esse filme que vocês estão fazendo tem uma peculiaridade que são bastante locações e o fato de estar em Ribeirão, né, trazer para cá permite que tu faça num dia deslocamentos muito curtos, né? Isso de São Paulo e Rio é meio impensável, assim. E tem uma versatilidade de locações também, então a gente consegue, né, olhando para cá a gente vê uma coisa, olhando para lá tem outra totalmente diferente que já pode imprimir um outro canto do Brasil. Então a gente consegue realmente ver isso acontecendo aqui e acho que na hora que o filme vai imprimir, ninguém vai dizer que esse filme foi feito numa cidade só. Então acho que é a mágica do cinema aí acontecendo. Né? Demais. Vamos falar um pouco de inspiração, Beira, assim, fora a fotografia, que a gente sabe que é uma paixão e um talento, né? O cara é um fotógrafo, assim, uma fotografia que remete lá ao Cartier-Bresson, a coisa do momento decisivo, né? Dá pra ver que o teu olhar ali é, opa, passei, achei e cliquei, muito artística. Quais são as tuas inspirações? Como é que a fotografia anda na tua vida, assim? Te inspira? Fala um pouco dela e o que mais te inspira? Cara, fotografia é uma coisa que eu tenho que fazer, assim. Todas as vezes que eu parei de fazer fotografia, e aí fazer fotografia, por exemplo, estudar fotografia, que é uma coisa que eu adoro fazer. Todas as vezes que eu começo a trabalhar muito, entro em processos muito sem tempo para nada, assim. Todas as vezes que eu paro de estudar fotografia, de ver fotografia e pensar fotografia, dá ruim na minha cabeça, assim, 100% das vezes. Então, a fotografia é oxigênio para o meu cérebro, para minha alma. Assim. Eu tenho que, cara, ir no Moreira Salles, no Rio, que está fechado, ir no Moreira Salles, em São Paulo, que é um dos centros culturais que eu mais gosto no Brasil. Eu tenho que fazer meus cursos de fotografia, eu tenho que ir nos eventos, eu tenho que fotografar realmente, eu tenho que entrar e editar o meu material. Eu tenho estudado muito fotolivros ultimamente, então faço parte de um grupo de fotolivro, que é onde você pensa um ritmo de edição, de narrativa, de fotografia, que se aproxima do cinema. Muito. Então, é uma coisa que eu tenho estudado muito, tenho executado alguns, assim, de maneira independente. E é isso, cara, é alimento. É uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar, eu tenho que estudar, porque alimentar esse olhar e esse lado é fundamental pro criativo que eu sou, assim. Pode até, às vezes, nem estar ligado ao que eu estou fazendo ou do jeito que a coisa está saindo lá na agência, mas a fotografia tem que estar presente, senão começa a fundir a cabeça geral, assim. A fotografia tem uma coisa, o trocadilho, né? Mas a fotografia tem uma coisa de foco, né? Mas foco não no sentido de focar, mas de tu enxergar, né, algo num contexto que é o que tu quer destacar, né? E acho que tem muito da criação aí, né? Sim. Eu tenho um briefing, fale sobre isso. Ok, eu vou achar o meu frame ali, eu fui numa palestra do Wim Wenders uma vez numa mostra de São Paulo, e ele dizia que, cara, ele não gostava de ficar sem óculos, né? Eu já vi isso, por causa do frame. É genial, né? É genial. Cara, e fotografia, aí sobre o ato de fotografar, tem uma coisa pra mim que é semelhante à meditação, né? Porque quando eu tô fotografando, seja na rua, seja um assunto específico, cara, você passa a não pensar em nada, a não ser o que você tá vendo e os processos mecânicos ali que você tem para operar uma câmera. Então, se você ficar 1 hora fazendo isso, você ficou 1 hora sem pensar em outras coisas. E aí isso
sei lá, um reboot do cérebro. Isso é meditação, cara, na veia. Então, é a mesma coisa, né, cara? Quem pratica meditação, o cara fica muito tempo sem meditar, começa Não dá certo. Começa a dar errado, né? Então, a fotografia, além de... Pô, dá pra ficar fazendo podcast aqui até não sei lá quando, né? Eu tenho data para voltar. Mas um dos aspectos maravilhosos da fotografia também é esse, tem a ver com meditação. E tu vai pro digital, analógico, híbrido, tu prefere celular? Quais são as ferramentas que tu gosta? Eu gosto de misturar. Eu comecei com fotografia analógica, toda a história começa com, cara, uma câmera, uma Pentax Spotmatic, que 35mm que meu pai me deu, me ensinou a fotografar com ela. E aí eu sempre gostei muito de preto e branco. Sim. Então a história vem daí, do filme preto e branco. Assim, o tesão continua sendo filme. Né? Mas filme, cara, vai ficando cada vez mais difícil. E aí o digital é bom que você, né, pode usar também para propaganda. Né? Lógico que o filme pode usar propaganda, mas acaba que para os processos ali, para fazer layout, sim, coisas que tem mais a ver com a agência, assim, né? Então, também tem muito o uso digital. Aí, os processos ali de tratar a imagem já vem naturalmente por eu ser diretor de arte. E o celular entra com um avanço e as câmeras celulares ficam tão boas que, cara, também, né, tem trabalhos maravilhosos feitos com celular, porque é sobre o pensamento fotográfico, não é sobre a ferramenta em si. Assim. Então, tem momentos que o pensamento fotográfico, cara, parece ser melhor que vai ser impresso em filme. Tem momentos que você precisa fazer 500 fotos para depois analisar esse material e ver o que fica bom. E aí tem que ser digital. E às vezes tem um dia, cara, o que você quer fotografar mesmo? Porque às vezes você quer segurar uma câmera que tem mais peso para você, sabe? Às vezes você quer segurar um negócio mais leve. Então, para você fotografar sem ser percebido. Então, tem a ver muito com o clima, com o que você quer fazer na hora e a mistura disso tudo também, né? Que é o legal, né? Misturar e trazer. Até essa pira de meditação, a analógica traz um pouco a coisa de revelar e fazer os blow-ups, né? Tá lá no escuro. Sim, sim. O rito é mais bacana. Né? Eu já fiz curso de revelação, não tenho, infelizmente eu não tenho processo de revelação assim na mão, mas cara, é genial, né? É genial. Porque aí sim você tem o controle de tudo e o processo de laboratório é maravilhoso para você, cara, ficar mergulhado ali naquela história. Medita, né? Que nem pinhole, né? Na faculdade a gente fazia as fotos de pinhole, furava lá. Então, essa expectativa... Eu dei uma câmera velha minha, uma automática... Fugiu o nome? Polaroid para minha filha. Uhum. E aí, ingênuo, né? Velho, ingênuo. Larguei na mão dela, ela pegou a câmera, ela tinha uns 7, 8 anos na época. E aí ela pegou a câmera e olhou, achou legal o tamanho. Eu falei, filha, essa câmera faz a foto e sai na hora. Daí ela baixou a câmera, olhou pra minha cara e disse assim... Mas toda foto não sai na hora. Pô, genial. Aí eu entendi e falei, não, tá, é que no meu tempo a gente tirava uma foto, então assim, tem tudo isso, né? E cinema, tu curte, Igor? Deixa eu falar só uma coisa mais sobre fotografar com filme, que é, cara, uma das partes mais gostosas é fotografar com filme dá errado, né? Então, cara, o inesperado, você encontrar um resultado ali que às vezes é um pouco diferente do que você pensou, então é quase como um processo criativo, só que de você com um objeto, com uma câmera e com uma luz que bateu na lente daquele jeito. Então, cara, você não ter aquele resultado na hora, você esperar, e aí você, quando você revela isso, né, num laboratório, você vai lá no laboratório, você pega aquilo, você vê que saiu diferente do que você estava pensando, mas que aquilo também é maravilhoso, também é delicioso aquele resultado de outra maneira, cara, isso é uma das partes mais ricas desse processo com o filme, né? Olha o negócio indo ao encontro do que tu falou lá no início, quer ver? Nitidamente um cara de pessoas e de dividir processos, né? Exatamente. Tu vê o acaso e a transformação como uma coisa positiva. Que é o que tu falou que tu busca na tua equipe. Eu busco, a gente traz a ideia, aquilo passa por vários filtros, que são as pessoas, e às vezes me traz um resultado, tá aí tu confirmando. Total, costurando, né? Fazendo sentido. Cinema é uma coisa que tu gosta também, não? Muito, muito, muito. Cara, cinema é, uma inspiração máxima, né? E é engraçado que eu gosto da experiência do cinema. Eu também. A minha formação é em cinema, né? Eu sou formado em cinema. Então, cinema, pra mim, a minha grande meditação é a sala de cinema. Então, cara, tenho nitidamente filmes, especialmente os filmes que têm direção de arte, direção de fotografia mais apurada. Eu faço, não, esse filme é pra ver no cinema. Ah, não, vamos ver o que tá mais fácil. Não, cara, eu quero ver esse filme no cinema. Sabe, eu quero ver Christopher Nolan no cinema. Tu é fã de Nolan também? Sou. Cara, então tu vou te botar no grupo. O Rairi, que é da Nacional também. É. Cara, eu sou fã do Nolan, assim,
Absurdo. E a gente fica, sai notícia do Odisseia, a gente fica mandando um pro outro só os emojis, eu quero ver, nós vamos ter que organizar uma trip Rio, Brasília, que eu acho ele... Cara, eu sou fã de filme de guerra, cara. Também. E assim, eu não sou um cara nem um pouco bélico, eu não gosto de arma, não gosto de briga, eu sou a pessoa do deixa disso. Passei a minha vida inteira separando briga, cara, assim, cara, nunca entrei numa briga, sempre fui separar briga. Não sou o cara bélico, não sou de conflito, mas eu adoro filme de guerra. Eu também. Não sei porquê, mas sei lá, tem alguma coisa especial do jeito que esses filmes são feitos e esses personagens, acho que o universo, de repente, acho que é tão diferente. Pode ser. Né, sempre é tão diferente de tudo que a gente vive que é fascinante pra mim. E assim, cara, eu não sou um grande cinéfilo, assim, sabe? Eu gostaria de ser muito mais do que eu sou. Mas eu procuro, cara, conversar com as pessoas. Sempre tem alguém que viu um filme que você nunca viu. Cara, esse filme aí, eu sou assim, em vez de... Cara, não me conta que eu vou ver. Se eu já sei que esse filme eu não vou conseguir ver, porque não vai dar pra encaixar, me conta aí logo, cara. Me conta aí logo, me fala a história, me fala como é que termina, me fala uma cena aí pra eu procurar, sabe? Vamos pros melhores momentos. Porque não, cara, não vai dar tempo de encaixar todos os filmes que a gente tem pra ver, né, hoje em dia. Então, pelo menos que dê pra absorver, né? Então, eu não gosto, por exemplo, do gênero de terror. Mas tenho amigos que gostam. Então, eu fico perguntando. E aí, cara, qual é que tem uma visualidade interessante? Como é que é esse diretor aí que você sempre fala? Para ter o mínimo de, sabe, de informação sobre aquilo, porque, né, a gente sabe que tudo sempre serve para alguma coisa em algum momento. E cada vez mais está cruzando, né? A gente tinha muito o cinema interferindo na publicidade e hoje, tanto na migração de diretores quanto de linguagem, a gente tem a publicidade interferindo no cinema. A gente tem eu nem sou fã do filme, mas tenho Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que ganha um Oscar, que é um filme absolutamente linguagem publicitária, que ganha. Exatamente. Tu tem agora o Challenger do Luca Guadagnino, que ele tem aquela sequência do tênis que viralizou, que é a câmera subjetiva, que é a câmera que é a bola, que é publicidade. Então, assim, os mundos vão se encontrando. Mesmo que a gente não gosta, a gente acaba indo beber nessas fontes, né? A linguagem está aí pra gente consumir ela. Normalmente o caminho era o contrário, né? Sempre foi a publicidade bebendo do cinema, né? Exatamente. E hoje tu tem os caras levando, importando, muitos diretores indo e trazendo essa visão. Eu tô numa pira agora que é sempre, na lógica, a construção de imagem, né? Construir as histórias em imagem, direção de cena é isso, minha formação é cinema. E aí eu tô no final do ano passado numa pira de ler livros que são filmes que eu gostava e eu não tinha lido. E, cara, tá sendo uma experiência demais, assim. Li alguns, Jurassic Park, por exemplo, um livro que eu li, fiquei eu gosto muito de Spielberg, fiquei absolutamente encantado. O livro é 1000 vezes melhor do que eu achei que ele poderia ser. Tubarão, que é um dos filmes da minha vida que me levou a fazer cinema, de criança, filme que eu fazia, eu detestei o livro. Então vai fazendo essa média. Agora tô lendo Conde de Monte Cristo e tô fascinado, assim, que mistura um pouco de guerra. Então acho que essa mistura de linguagens, né, que tu falou, trazer a fotografia, trazer o cinema, isso nos abastece, né, para usar as nossas ferramentas. Sim, total. Prêmios, vamos falar de prêmio. Tu acha que prêmio é um caminho, é um objetivo? Tu vê o prêmio como objetivo? Tu teve a oportunidade agora de ser jurado no Elorro de 2024, né? Categoria esportes, né? Tu foi fazer. Sim, como é que foi? Sim. Como é que tu vê premiação, essa experiência de jurar, de julgar os trabalhos? Cara, prêmio é sempre bom, né? Assim, eu não sou um criativo que pavimentei a minha carreira em cima de prêmios. Então, assim, de verdade eu não sou a pessoa mais indicada para falar ampla e restritamente do mundo dos prêmios publicitários. Mas lógico que eu já ganhei alguns, mas assim, não pauto minha carreira por isso. Tô sempre de olho, então, cara, eu participo sempre que eu sou chamado como jurado. Porque é bom, assim, porque eu gosto de criatividade e na verdade é isso, né? Quando você está lá, você, apesar, né, de ter críticas aqui e ali, você está vendo, cara, momentos brilhantes de criatividade, né, de lugares diferentes, de pessoas diferentes, e isso é sempre bom de ver, porque também alimenta, né? A experiência no Elorro foi muito interessante porque você conseguir, num curto espaço de tempo, ver o olhar criativo, né, da América Latina, que é uma coisa que o Brasil faz muito pouco, porque a gente, né, tem as costas viradas para a América Latina, é muito interessante, porque, cara, na maioria das vezes, culturalmente, tem tudo a ver com a gente, mas tem olhares muito diferentes. Então, tem problemas semelhantes, tem problemas, tem coisas diferentes, então tem assuntos diferentes, mas tem muitos assuntos semelhantes, mas tem soluções para abordar esses assuntos criativamente que são bem diferentes das nossas. Tem também
coisas que são formatos iguais, porque, aliás, né, no mundo de hoje em dia, né, muitas linguagens se repetem e tal. Mas eu gostei muito de separar ali uma semana do meu ano para, cara, conseguir olhar para as coisas. Porque acaba que as coisas do Brasil a gente já conhece, né? Acontece mais no final do ano, então são as coisas que já vêm percorrendo um caminho de prêmio, né? Então a maioria das coisas você já conhece, mas também algumas coisas da América Latina, especialmente as que são mais vencedoras, você acaba já conhecendo. Mas, cara, tem umas coisinhas menores, assim, cara, da Venezuela, sabe, do Equador, até da Argentina, que, cara, você não tinha visto e que são muito interessantes, cara. Especialmente a visão argentina, que já foi muito mais, mas hoje em dia, eu acho que por causa da crise, né, o cinema argentino não é mais tão frutífero como era antes, mas, cara, ainda é um olhar diferente, assim, sobre a linguagem cinematográfica, assim. E isso está lá, como, por exemplo, numa história, né, que os caras contam sobre o Hotel Argentina, um pequeno hotel numa província que só tinha 2 estrelas. E aí os caras ganharam 3 estrelas e o hotel só tinha 2 estrelas. Então a marca foi lá e, cara, propôs uma reforma no hotel para que o hotel ganhasse a 3ª estrela. E aí, cara, tem uns depoimentos que são meio mockumentary, assim, com o dono do hotel. Tipo assim, cara, eu não sei o que esses caras vieram fazer aqui. O hotel tava tudo bem, mas se eles querem botar uma televisão aqui... É quase, cara, sabe, tem uma linguagem que é tão diferente do que a gente faz no Brasil, assim, sabe? No detalhe, assim, que é maravilhoso. E é, cara, muito bom ver essas ideias, entrar em contato com elas, sabe? Alimenta também, né? Também. É bom porque essa conexão, acho que com a América Latina é um negócio potente que acho que a gente ainda não faz de uma maneira tão legal quanto deveria ser, sabe? Bacana. Para finalizar, vou te fazer uma última pergunta, uma provocação final. Lá vem. Não, mas é tranquilo. Mas assim, qual é o filme, a criação dos teus sonhos? O que tu queria fazer, assim? Ber, estamos com uma verba aí, um budget bom. O que daria tesão, aquele tesão da alma criativo para fazer, assim? O que tu tá muito afim de fazer hoje, assim? Tem alguma coisa que tu olha e diz, cara, eu queria fazer um filme, criar um filme desse jeito, assim? Eu queria fazer uma campanha dessa forma. Cara, difícil assim. Porque a gente é tão treinado a responder, né, o que vem pela frente. Mas a gente falou muito de fotografia aqui, eu andei pensando sobre isso. Eu queria muito fazer uma campanha que tivesse fotografia de um jeito conceitualmente, sabe, interessante e com um papel relevante na história. Assim. Porque realmente é o assunto, né, da minha vida. E eu acho que eu nunca consegui botar isso em prática. Já tentei passar por aqui e por ali, assim, mas nunca consegui executar isso de um jeito que bebesse da fotografia para você olhar no final e assim, cara, finalmente a fotografia, que é um negócio que contribui tanto para a minha vida, finalmente contribuiu de uma maneira muito relevante para um trabalho meu, para um trabalho da agência, para um trabalho para uma marca que eu tenho relação, assim. Então, acho que é uma coisa que eu gostaria de executar. Bacana, acho que tem tudo a ver. Já assistiu A Vida Secreta de Walter Mitty? Sim, claro, delicioso. Já assisti várias vezes. Lembrei agora, tu falando disso, cara, esse é um filme, né? A fotografia... Não, e os filmes que fotografia, isso acontece comigo, porque ou eles aparecem pra mim e eu vejo, cara, tem sempre alguém, cara, esse aqui você tem que ver, porque, né, todo mundo sabe, né, como eu sou um amante da fotografia, então assim, cara, tem um filme aqui que tem alguma coisa, que tem isso aqui, tem a fotografia como tema, tem um fotógrafo, esses filmes eles vão chegando pra mim. Procuram. Assim. Tem lá na biblioteca lá um monte deles. Bacana. Bernardo, te agradecer o teu tempo. O Bernardo tá no meio da produção. Pegamos ele numa pausa aqui, daqui a pouco eu prendo ele não volta pro Rio, o papo tá muito bom. Mas, cara, te agradeço demais aí a tua disposição, o papo, cara, os ensinamentos que tu trouxe pra gente. Sempre que vai por aqui, tá em casa pra gente conversar. Foi bom demais. Fui pego de surpresa, primeira vez que eu gravo um podcast, mas, pô, foi bom. Gostei. Maravilha. Pra gente foi um prazer. Pessoal, esse foi o WilliaCast, recebendo aqui o diretor de criação da Propeg Rio, o Bernardo Coppli. Um prazer. Segue a gente nas redes sociais aí da ilha pra ver os cortes, ver mais conteúdos e fiquem ligados aí que mais episódios virão. Um abraço para todo mundo.